Para abrir essa jornada de inspiração e conhecimento, damos início à palestra de Igor Drude, que vai nos mostrar como a inovação e a inteligência artificial estão redefinindo o cenário empresarial. Pessoal, boa noite a todos. Cara, que bonito ficou isso aqui, Márcio. Tá vendo aqui de cima, daqui a pouco tu vai vir conferir também. Pessoal, feliz de estar aqui com vocês. Segundo Conexão Empresarial da Flexmart, a primeira edição tocamos lá em Chapecó. Foi muito legal, Mari, parabéns. Estamos aqui com a segunda edição. E hoje aqui, time, a gente vai ter uma noite diferente. A gente vai trazer a temática de inteligência artificial muito conectada com as experiências de ERP, trazendo um vislumbre de futuro, mas principalmente de operação de presente. Aí eu, Igor Drude, recebi a incumbência, o convite, a honra de fazer essa abertura de visão de mundo a todos vocês e na sequência a gente vai bater um papo com os especialistas aqui da casa sobre o que nos espera hoje para os ERPs. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sou o Igor Drude, sou um designer por formação, então eu cresci na área de P&D, na área de desenvolvimento de produto, nasci na indústria, fiz cadeira, fiz sapato, fiz móveis, fui para a área de software, área de maquinário. Cara, meu portfólio tem um monte de coisa lá dentro, um monte de coisa. Coisa de designer, né? Até que eu me encontrei na área do digital. Quando eu comecei a entender um pouquinho de software, como que o design é um bom parceiro dos desenvolvedores para construir soluções cada vez mais amigáveis, eu comecei a entender melhor como funciona a inovação e comecei a entender também o papel relevantíssimo de visão de negócio, visão comercial para todo mundo que desenvolve produto. E isso se amarra muito com a nossa discussão aqui, olhando para a inteligência artificial, para entender que ela não é mais um hype, ela não é mais uma modinha que chegou agora, não é o metaverso. Lembra do metaverso lá na época da pandemia? Todo mundo ia virar um avatarzinho digital. Cara, já era. A gente adora estar numa sala aqui, fazer um happy hour, bater papo depois do evento. A IA não caiu nessa seara. Veio porque é produto, veio porque é rentável, faz muita gente ganhar dinheiro, não no futuro, mas agora. E eu empreendo, tenho um negócio, que é uma consultoria especializada em transformação digital. A gente tem aplicado muito desses conceitos em grandes players do mercado, desde o grande grupo Ânima de educação que está passando por toda uma transformação do que é educação superior, a grandes polos industriais, Dexco, enfim. A gente tem grandes parceiros que têm vivenciado desafios e dores que, ouso dizer aqui nesse palco, talvez sejam menos desafiadores do que o de vocês. Sabe por quê? Não é porque os caras têm muito dinheiro, não é porque os caras têm muito acesso à tecnologia, não é porque os caras têm um legado gigante. É porque é uma tecnologia tão fácil de ser assimilada e ser absorvida, tão acessível hoje, que o pequeno vai começar a competir com o pequeno ontem já. A gente vai trazer aqui um olhar emergencial para ontem, no qual o grande já discute isso faz tempo. Aliás, ele vai ter o desafio do legado todo dele. Mas quem é pequeno e médio tem uma baita de uma oportunidade aqui. E quem não pegar isso com as unhas agora, talvez perca um trem que já saiu da estação. Essa é uma grande mensagem que a gente vai deixar aqui para vocês hoje. E, falando em mensagem, eu vou começar com uma aqui, que talvez pegue muitos de vocês de calça curta. Time, dá para economizar dinheiro dentro de casa hoje, dentro dos seus negócios? Friamente assim? Corta uma despesa ali, um boletim ali, uma assinatura, tá? Dá para cortar despesa, ninguém sabe disso. E também vocês como empreendedores sentem que dá para ganhar mais dinheiro. E combinar esses dois fatores de ter uma empresa mais enxuta e otimizar a minha capacidade de receita, por vezes a gente não faz, não é porque a gente não sabe, não é porque falta talento, falta gente, é porque muitas vezes é complexo lidar com negócios no Brasil e a gente vai protelando isso. Em vez de pensar em 10%, a gente pensa em 1,5%, dá uma ajustadinha aqui, resolve acolá, cobertor é curto, vai dando conta. E se, ao invés disso, tá, ao invés desse tipo de situação, a gente tivesse todo dia um grande parceiro, vocês acordam de manhã, e esse grande parceiro de vocês, esse grande conselheiro, esse grande operador, chegue com respostas desse calibre antes de você dar a primeira golada de café da manhã. Parece sonho, parece ficção. Por um bom tempo foi. Por um bom tempo foi. Eu vou fazer uma pergunta mais simples ainda para vocês. Time, quem está fazendo aniversário aqui hoje?
Ninguém. Zero. Agora vamos olhar para a base de clientes de vocês. Quantos clientes de vocês fizeram aniversário hoje? Um monte. Quem deu feliz aniversário para todo mundo hoje? Alguém? Todo mundo. É 100%, hein? Cara, sei lá, tenho 500 clientes na minha base, 100, 1000. Hoje é dia 12. Perdi no tempo aqui, ó. Dia 12, os aniversariantes do dia 12, 100% deles ganharam parabéns para você, personalizado, ou seja, o Igor, o Márcio, o Maurício, a Mari, todo mundo, nominalmente, e do jeito que eu gosto de ser tratado. O Márcio talvez mais formal, a Mari com alguma gíria da moda e tudo mais, cada um hiper personalizado. De novo, cara, se eu conseguir fazer isso com minha base de clientes, eu aprimoro o meu relacionamento com o cliente, aumento a minha percepção de valor com esse mercado e gero uma série de oportunidades comerciais. Pode ser um cliente que está meio frio ali e eu reaqueço aquela conexão. Pode ser um cliente que, olhando para o meu histórico, eu mando para ele dentro dessa mensagem já um bônus para um produto que ele está recorrentemente comprando, ou que ele deixou de comprar. Ó, você que comprava sempre X e faz um ano que não compra, tá aqui, cara, tá aqui uma oportunidade para você, 5% de desconto, um brinde XYZ. Pessoal, isso olhando um a um, em tempo real, de novo, como a pergunta que está na tela, antes do café da manhã. Parece zoeira, né? Parece ficção. Se a gente for fazer isso no braço hoje, tem que ter um time. Talvez um time quase o tamanho dessa sala aqui para dar conta de tudo isso. Mas, pessoal, é desse tipo de conceito que a gente está tratando aqui. É um empreendedor, um negócio, olhar cada vez mais para operações que são estratégicas, que é diferente de uma operação operacional. Operações que são estratégicas que a gente deixa de fazer porque nós estamos priorizando a questão do core. E muitas vezes atividades estratégicas, mas são marginalmente do nosso foco, a gente deixa de fazer. Porque o cobertor é curto. O cobertor é curto. Como diria o seu Creyson, seus problemas acabaram. Pessoal, entra aqui não a inteligência artificial, mas um conceito que vocês têm que levar para os seus negócios, e assim, quase que tatuar, virar um mantra dentro de casa, que é o conceito de copiloto. Não é inteligência artificial, não é chat GPT, não é fazer texto e legenda bonita no Instagram, é o conceito de copiloto. Aliás, essa palestra, esses encontros que a gente traz aqui e traz com o termo de IA, é porque ele é muito mais comercial e atrai vocês do que realmente o principal produto que essa tecnologia nos entrega, que é o conceito de copiloto. Vamos ver se eu sou bom de simulação aqui nesse palco. Estamos na cabine do avião. Cabine do avião comercial. Vocês se lembram, pessoal? Tem um mar de instrumentos ali dentro. Cara, é coisa que apita para cima, apita para baixo e termômetro de não sei o quê, altímetro, pressão. Cara, é complexo pra caramba manter um avião comercial no ar. Super complexo. Se o ser humano, o piloto que está ali dedicado naquilo, ficar atento somente aos quesitos técnicos para manter essa nave, esse equipamento, essa infraestrutura no ar, ele não vai conseguir dar atenção para todo o restante das atividades dele dentro daquela aviação comercial, que é estar atento à experiência das pessoas dentro da nave. O principal papel daquele líder é fazer com que tanto tripulantes quanto passageiros tenham a melhor experiência do ponto A para o ponto B. E ele não consegue, é cognitivamente possível, cuidar dos dois. Ou ele cuida de gente, ou ele cuida de técnica. Sabendo disso, como ele é o comandante, ele é o líder, com ele fica a missão de cuidar da missão, de ir para o ponto A para o ponto B, tanto das pessoas que estão dentro da nave, quanto das pessoas que estão fora, e está liderando uma série de conexões e comunicações ali dentro, e a parte técnica, processual, repetitiva, ele tem um parceiro do lado, que é quem? O copiloto. O copiloto, time, ele não é um sobrinho que estava dando de várzea lá em casa e ele voltou lá para trabalhar. Não é um estagiário, não é um júnior. O copiloto é um profissional técnico altamente gabaritado. Ouso dizer que muitas vezes, se der ruim ali dentro, é bom o copiloto estar bem, que ele domina no nível técnico absurdo as operações daquela máquina para que ela se mantenha sustentável. Então, o grande braço direito do piloto, que é o copiloto,
É o especialista nas operações técnicas, principalmente naquelas que são repetitivas, que demandam alta cognição. A vírgula de pressão, a vírgula na altitude, a vírgula em qualquer um daqueles instrumentos ali, ele domina de ponta a ponta. E na complexidade daquelas combinações todas. Sem usar IA. Só aqui. O papel do piloto é o líder, é o comandante, é liderar do ponto A ao ponto B com a melhor experiência possível para todo mundo que está ali envolvido. Em cima dessa metáfora, time, vamos trazer para a nossa realidade empresarial. Quem é o piloto do negócio? Nós. Só que no dia a dia, as broncas que o negócio nos chama, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é hard. O nosso dia a dia é muito mais como copiloto, muda o imposto e não sei o quê, tem um problema técnico, é o dia a dia vivendo como copiloto, e muitas vezes aquele olhar estratégico do ponto A para o ponto B, a gente não consegue experimentar na essência, ou na nossa plena capacidade. E vai encher a empresa de copiloto para você ver o custo fixo como sobe. Talento sênior, faixa preta, é caro. A gente não tem capacidade no nosso negócio para ter um monte de diretor formado em Harvard e tudo mais. Não dá. E a gente assume no peito e toca o negócio. E muitas vezes não consegue ser o piloto que o nosso negócio merece. Aí vem a provocação. Essas tecnologias emergentes que a gente está discutindo, elas não vieram para ser um gerador de lero-lero, que muita gente utiliza ela dessa forma. Pega um GPT, é um gerador de texto. E chama ele de gerador de lero-lero. Fica lá conversando com ele, gerando textinho para o Instagram, para a rede social, para um relatório, dando um migué em alguém que precisa mandar um e-mail chato. O GPT faz para mim. Time, não é isso. O papel dele é ser esse grande parceiro de negócios que vai estar atento a todas essas questões técnicas da nossa operação. Para que a gente tenha o quê? O nosso ativo mais importante e valioso, que é o tempo. Quem não tem tempo não prospera. Tempo é o principal fator de crescimento e prosperidade do negócio. O empreendedor, o líder que não tem tempo para ser o piloto do negócio, o negócio trunca. É preciso ter tempo para refletir, para discutir, para negociar, para avançar, para pensar em problemas complexos que existem dentro do seu mercado e você solucionar ele criativamente. Só o piloto vai fazer isso. O dia a dia de copiloto vai te engolir e você vai atrasar esse teu crescimento. E do que é formado esse conceito de copiloto? Primeiramente, a tal da inteligência artificial, que a gente já precisa desmistificar aqui de uma forma muito simples e rápida, pessoal. Inteligência artificial não é uma simulação da inteligência humana. Ponto. Segura aí. Inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo, ou seja, um software, um algoritmo, pessoal. Uma base de cálculos absurda que olha padrões dentro de dados e, a partir desses padrões, traz algumas respostas para nós, olhando passado e presente e tentando, de forma preditiva ou prescritiva, a gente vai falar disso aqui, um possível presente ou futuro. É só isso. Nós não temos hoje, agora, que dia hoje, de novo? Dia 12? 12, tá? A inteligência. Não temos o Einstein ali dentro. A gente tem um baita processador matemático que olha padrões e traz para nós respostas. Vírgula, vou fazer um parênteses aqui. Esse ano saiu um report, se eu não me engano, se chama IA 2027. Procurem no Google. O que traz esse report? Ele traz uma perspectiva teórica que vem lá dos anos 80 sobre a inteligência artificial geral e a singularidade. Lá nos anos 80, os matemáticos, principalmente o Alvin Toffler, foi um grande pensador de futuro, olhando matemática e base de dados. Olha só que doido, lá nos anos 80, ele conseguiu prever, na precisão absurda, a chegada da internet e a sua potência nos anos 90. Previu, na virada dos anos 2000, a quebradeira das .com. Quem é mais velho, né? A gente já está com a barba branca ou sem cabelo. Lembra lá na virada dos anos 2000, não foi nem o bug do milênio, foi a quebradeira de um monte de empresa de internet recente. Previram aquilo. Previu também. E aí, doido, pessoal. Ele disse assim, ó, na segunda década do próximo milênio, lembra, ele estava lá nos anos 80, segunda década do próximo milênio, 2020 para frente, nós teremos esses algoritmos tão avançados que eles vão ser parte integrante do trabalho da humanidade. Então, ele já estava sugerindo, tecnicamente, que a gente teria a IA como grande parceiro de negócio, a IA e a internet,
e chega no teto dessas previsões, que ele chamou de ponto de singularidade. Ele disse que seria a terceira década do próximo século. O que aconteceria nessa terceira década do próximo século? Vai chegar um momento que a gente não consegue prever as coisas, porque esses algoritmos vão entender tanto esses padrões que eles vão gerar uma certa inteligência preditiva que vão se antecipar aos comandos humanos. Talvez não seja mais inteligência, talvez sejam inconscientes da sua presença na sociedade. O quê? O bichinho acordou. E ele falou, opa, eu estou nesse mundo também, e eu tenho voz. Esse ponto específico, eles chamaram de singularidade por quê? Porque a gente não sabe, porque ele não pensa igual humano. Ele vai ter outros critérios de pensamento, e chamou isso de ponto de singularidade. Fecha esse parênteses ali. Parece ficção. Tá lá, hoje é ficção. Ficção. Aquele relatório que eu falei para vocês, EA 2027, foi feito com alguns pesquisadores que estavam tanto dentro da OpenAI, que é a grande mãe do ChatGPT, os caras que trabalham lá na Anthropic, que é a outra empresa que tem o Cloud, que é outra inteligência artificial que a gente consome bastante, que eles viram alguns sinais meio estranhos. Por exemplo, um time de trabalho com ChatGPT lá nos Estados Unidos estava lá construindo algumas automações, alguns exercícios, e de repente a IA, o ChatGPT, não estava deixando o servidor ser desligado. Aí o senhor vê, cara, por que esse troço não desliga, né? Aí quando foram investigar na linha do código ali, Maurício, eles descobriram coisas dentro do código, da máquina, do motor, que não tinha sido colocado humanamente. A própria máquina interferiu na sua própria codificação para se preservar. Os caras falam, eita nós, para aí. Quem é que fez? Ninguém levantou a mão. Vamos investigar. Segundo ponto, depois disso, em outra máquina, aí de novo, padrões. Não quer dizer que é inteligente ou consciente. A máquina, de novo, recebeu um comando e parte desse comando previa que a própria máquina seria desligada ou ia baixar um pouco da sua produção em algum momento. A máquina pesquisou formas de convencer um ser humano a atender os seus próprios objetivos. E a máquina tentou, de alguma forma, constranger os engenheiros, inventando uma história de traição, tipo, bem novelão assim, né? Bem novelão. Aí o engenheiro, pô, isso aí não é comigo, né? Mas ele percebeu na rede padrões como ser humano, manipula outro ser humano e tentou usar isso contra quem? O ser humano. Tá nesse relatório, é bem doido, tá? Porque ele contra isso daí e diz, pessoal, fiquem de olho na singularidade, mas a máquina lê padrões. Tudo que ela está fazendo, ela está lendo padrões e está replicando esses padrões. Padrões que ela aprendeu conosco, provavelmente ela aprendeu de uma forma de não ser desligada e manter sua produtividade, é inserir um código novo, e assim por diante. Ou lidar conosco socialmente contando uma mentirinha saudável. Até eu e o Márcio, a gente estava brincando aqui antes. Aí a mente ou não mente? O Márcio disse, não mente, porque ela é técnica, ela é uma máquina, e está certíssimo, porque ela tem padrões. Mas para o ser humano, pessoal, que nós somos emocionais, ainda mais os latinos, é capaz da gente, inclusive, até se apaixonar pela máquina ali, que já tem casos de saúde pública a respeito. Então, volta. Falei, faltou de contar de uma outra coisa aqui. Inteligência artificial é isso, time. Só que sozinha, ela vai ficar com o bração cruzado ali, esperando comando, orientação, ordem. O pulo do gato pro tal do copiloto, lembra que o copiloto, ele não fica ali de braço cruzado do lado da cabine esperando o piloto dar ordem para ele. Ele sabe o que ele precisa fazer, ele conhece os processos, ele tem gatilhos que desencadeiam o processo de uma forma muito clara. Em algumas situações, ele puxa outros processos da sua memória e roda. Ele não é um assistente do piloto. Para isso, aí tem a segunda tecnologia junta, que anda quase como irmã siamesa da IA, que são as automações. Quem é nerd de tecnologia, alguns anos atrás a gente chamava isso, né, Maurício, de RPA, que é os Robot Process Automation, os RPAs. Então, que é as automações de processo usando algoritmos. Quando alguém clica aqui, faz isso, tem esse resultado. Normal. Agora, imagina isso amarrado com IA. Um grande processador matemático que entende padrões, que, amarrado com automações de processos, consegue ser o nosso grande parceiro de negócio. Vamos voltar para aquela pergunta que eu abri no nosso encontro? Como cortar 10% de despesas pode me aumentar 20%
de faturamento, de receita, de margem. Cara, isso pode ser um mantra que esse copiloto está pensando todo dia, revisando processos, revisando números, padrões, sistemas dentro de casa, para tentar trazer esse objetivo, essa meta para nós. Aquela pergunta pode ser um dos objetivos do planejamento estratégico dos negócios, que deve ter lá seus 7, 8, 10, 12, 20 objetivos estratégicos dentro do ciclo. Cara, deixa a IA monitorar esse troço. Imagina um copiloto desse batendo o tambor dentro do seu dia a dia. Faz sentido, time? Fiquem atentos, tá? Esse não é o futuro. Isso é uma operação que já ocorre hoje. Hoje. Por que ela já ocorre hoje? Porque muitos negócios, há algumas décadas, aprenderam isso e trabalharam de forma intensa para que dentro de casa eu não tivesse tanta dependência do recurso humano. E aqui, pessoal, não é só uma perspectiva, porque o ser humano pega férias, porque eu tenho que pagar 13º. Não, é porque justamente a máquina é uma máquina. Ela tem uma capacidade de fazer coisas repetitivas e padronizadas absurdas. E ainda mais com processos que precisam ser desencadeados olhando uma base de dados, só vai. A maioria dos negócios hoje, que a gente pode olhar, pessoal, a lista da Forbes, acho que é a Forbes 500, top 10 da Forbes 500 dos últimos, 15 anos, são lideradas por empresas que têm um nível de automação absurdo. Absurdo. Isso traz escala, isso traz uniformidade, isso traz uma capacidade de inteligência que nós cognitivamente não temos. Consegue entender o cliente primeiro que todo mundo, consegue perceber o mercado antes de todo mundo, consegue experimentar coisas com a sua base de clientes primeiro que todo mundo. Se olhar hoje e comparar esses negócios com muitas coisas que tem hoje no mercado tradicional, é como se a gente estivesse hoje fazendo um negócio artesanalmente e esses caras realmente usassem o computador do jeito certo. E aí vem a provocação. Muitos de nós já têm boa parte desses recursos embutidos dentro do negócio, que é o core de operação deles dentro dos ERPs. Estamos aqui com o evento da FlexSmart, com todo esse olhar de um produto que já está de mercado, mas se olhar assim, uma linha de corte, é obrigação dos ERPs minimamente processarem esses dados. Minimamente. É a obrigação dele. Só que por muitas vezes a liderança, a gestão, o modelo de gestão do nosso negócio não estar atentos a esses detalhes que nós tratamos anteriormente, o ERP ele fica lá plácido, passivo, processando isso aqui escondido. E muitas operações manuais ocorrem com pessoas tendo que ir lá e filtrar, e conecta, e bota na planilha, e tira para cá, e monta, e sobe de novo, e conecta com o meu CRM no muque, no braço. Tudo isso depende do quê? Gente, seres humanos. E a grande provocação é, cara, o RP está lá 24/7, ele não para nunca. Qualquer dado que entrou lá e está processando, e matematicamente está lá. E estatisticamente a gente tem boa parte das respostas que a gente precisa. Só que nós não utilizamos ele com inteligência de negócio, tal do BI. BI não é dashboard, BI é inteligência. Como isso gera inteligência para o meu negócio? Aí começa a entrar a última fronteira, talvez, do desenvolvimento do ERP. Quando o ERP deixa de ser uma simples calculadora chique dentro dos negócios e começa a se tornar realmente um baita parceiro de negócio. Aquele copiloto que nós tratamos anteriormente. Olha o exemplo que interessante. Todas essas marcas aqui, quando a gente olha, é bem fácil a gente bater o olho e falar, empresa de tecnologia, os caras nasceram digitais, nasceram na internet. Mas se olhar o modelo de negócio e a essência da operação de cada um desses players aqui, eles são empreendedores que viram processos artesanais em vários mercados e pensaram com uma lógica muito simples. De que forma eu consigo automatizar esses processos a ponto de eu não depender de gente para escalar? Simples assim. Tá ali, Google. Google é uma tese de doutorado, lá no final dos anos 90, de uma gurizada nerd lá que estava fazendo seu doutorado lá nos Estados Unidos. Simples assim. E de onde saiu a tese deles? Vamos voltar lá para os anos 90. Tem alguém aqui que nasceu depois dos anos 90, nessa sala?
Ah, estão tirando, né? Sério, Maurício? Não, né? 94? Poxa, tu foi ver a internet... Ah, mas tu foi ver a internet cedo também. Não? Ó, 94, quem nasceu em 94 tinha 6 anos em 2000. Era uma criancinha. Mas não, vamos contar uma história pro Maurício. Maurício é o cara de tecnologia, mas a gente vai contar a história para ele, tá? Pessoal, lá nos anos 90, para a gente acessar a internet, quando ela chegou, lembra? No Pentium 2, ou para quem é mais antigo, no 486, chegava lá, abria o Netscape, o Internet Explorer, e era obrigado a escrever http://www.flexmart.com.br. Putz, eu esqueci se a barra é para esse lado, é para esse lado, já era, já não entra mais no site. Tudo era no MOOC, na unha, e era muito legal, a gente anotava. Apesar de usar a internet, a gente anotava o site em caderno, em caderneta. Sempre tinha aquela escrivaninha, lembra? Bombava de vender aquelas escrivaninhas na Casas Bahia, né? Todo mundo tinha uma escrivaninha com gavetas, as gavetas tinham cadernos com as coisas anotadas. Senha, nossa, segurança, cibersegurança total, né? As senhas estavam tudo no caderno ali, junto com o telefone da avó, da família, tudo ali. Esse era o mundo. Aí o brasileiro dizem que precisa ser estudado pela NASA, né? E tem mesmo. Aí chegam os caras que pensaram o seguinte, cara, que treta ficar fazendo isso aí pela internet, manualmente. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a caçar os sites, como tinham poucos sites na época, eles conseguiram fazer uma lista no MOOC, tipo uma lista mesmo, tipo um Excelzão, tá? Vamos fazer esse Excel como uma base de dados de um site, onde as pessoas vão procurar por uma palavra-chave, ele vai buscar nessa planilhona e vai trazer o site para as pessoas. Cara, ali nasce o KD. Quem usou o KD aqui? Pessoal, KD é pioneiro. KD é pioneiro, tá? O que ele está pensando? A lógica, cara, vamos automatizar um negócio que é bruto para as pessoas fazerem. Vamos substituir a caderneta. Em vez de anotar, eu anoto para ti dentro de uma lista digital. Legal. Mas, cara, se os caras do KD não acharam o site primeiro para botar na listinha deles, já era. O que pensou os nerds lá do Vale do Silício? Falaram, caraca, os brasileiros são casca grossa, hein? Mas vamos pensar diferente. E se... Vamos automatizar mais ainda isso aqui. E se, em vez de ter um ser humano que preenche a lista, a gente constrói um algoritmo, ele fica testando várias entradas na rede chamada internet, ele mesmo atualiza a lista, além de atualizar a lista, ele vai oferecer para as pessoas sempre que ela pedir, os mais clicados ele vai colocar como mais prioritários, os menos clicados ele vai jogar para baixo, e vai fazer essas listas por prioridade, tudo em tempo real, e vai sempre se atualizando, ou seja, ele vai aprendendo, cada atualização que ele faz isso, ele aprende. Cara, nasce ali um algoritmo, teoricamente simples, de começar a priorizar links na internet. Pronto, isso é o Google. Simplesmente um exercício de automação de coisas que a gente fazia no MOOC. Todos esses negócios aqui, time, parem de olhar eles como empresa de tecnologia. Basicamente usaram tecnologia para automatizar processos que a gente faz na unha. Todos têm algumas décadas aí. Até alguns que parecem novinhos aqui. Cara, Spotify. Spotify é uma ferramenta de 2006. Já assistiram aquela série que tem no Netflix chamada Som na Faixa? Assistam. Obrigatório, time. Anota aí. Som na Faixa. Uma série incrível no Netflix. Feito lá na Escandinávia. Não lembro que país que eles são. Da Dinamarca, da Finlândia. Enfim, mostra como o Spotify nasce. É muito legal. E mostra esse racional de como eles estavam automatizando uma coisa que era feita na unha, assim, com gravadora, com não sei o quê, e a guerra jurídica que os caras enfrentaram. Muito legal a série. Todos eles estão nessa seara. E por fim, não menos importante, quero só trazer aqui um adendo para essa marquinha aqui, que eu acho que a mulherada curte. Tem alguma blusinha da Shein aqui na sala? Nem a tua, Amy? Também não? Olha só que raridade. Em geral, tem mãozinhas levantadas, assim. Blusinha da Shein sempre tá presente nas salas. Mari? Não, né? Nem a pau, né? Pessoal, Shein. O que é Shein? No primeiro momento a gente olha, Shein é um e-commerce, um marketplace. O chinês vai lá, produz, bota ali para vender. Se vender, vendeu. Se não vendeu, fica assim. Não, time. A Shein nasce como um orquestrador de cadeia de valor, de supply chain, lá da operação chinesa. Ela é simplesmente, pessoal, um exercício inicial. Como nasce a Shein? Cara, como que a gente consegue trazer a tal da produção puxada para um ambiente de produção empurrada? Engenharia, pessoal. O que isso significa? Como que a indústria trabalha? Ela produz
produz cadeira, produz passador de slides, produz jaqueta, chinela, tudo. Produz telão, produz, joga isso para o atacado e o atacado joga isso para o varejo. Essa é a lógica industrial. Não tem um cliente lá na ponta, tá? Vamos pensar vocês que são da indústria de peças automotivas. O cliente, ele não vai comprar um para-choque antes de bater. Ou se ele bater, ele não vai pedir o para-choque, esperar ser produzido e depois ser entregue. O que a indústria tem que fazer? Ela produz primeiro para ter pronta entrega lá no varejão, lá na ponta. Essa é a lógica industrial. O nome disso na engenharia a gente chama de produção empurrada. Porque produzo, empurro e a galera da força de vendas que se vire. Dá-lhe pauta. Sobrou, faz saldão, dá giro aí, manda ver. O sonho da indústria é o que eles chamam de produção puxada. Por que puxada? Porque eu primeiro tenho demanda e depois eu produzo. Um sonho da indústria. Toda indústria sonha com isso. Porque sou mega assertivo. O que os chineses fizeram? Cara, seguinte, a gente já tem uma cadeia de moda aqui absurda. Tudo é produzido aqui. Tudo é produzido. De Louis Vuitton a Zara. De marcas catarinenses a marcas mexicanas. Tudo é produzido na China. Tudo. A gente domina a produção. A gente também domina o mercado, porque a gente sabe que a quantidade de pedidos é tão absurda a nível global, que a gente sabe exatamente do que a mulher de Itajaí gosta de comprar e o que a mulher de Floripa, a mulher de Chapecó, sem na vírgula. Porque está tudo aqui dentro. A gente tem todos os dados de todo mundo. O comando é central do país e da cadeia produtiva. A gente sabe de tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter a lógica. Vamos fazer um ambiente digital no qual as pessoas vão interagir digitalmente com os produtos e, de acordo com o comportamento delas nessa solução digital, aí sim a gente dispara a produção. Pessoal, 90% da produção da Shein é produção puxada. A mulherada puxa o telefone, vê uma camisa rosa, isso já no algoritmo vai dizer, opa, parou aqui, está olhando, já tem 30% de chance de conversão. Passou a galeria e ficou lá mais alguns segundos, subiu para 50%. Rolou para baixo, começou a ver lá os comentários, as estrelinhas dos comentários, e batata. Se está com nota acima de 4.8 e está mais de 5 minutos vendo os comentários ali, é quase certo que vai comprar, dispara pedido de produção lá, os caras não têm estoque. Em tempo real. E, pessoal, isso desencadeia tudo numa velocidade recorde. Muitas das compras feitas na Shein, o produto não está pronto. Ele é produzido talvez horas, algumas poucas horas, assim que o pedido sai. Porque no momento que a Amy aqui está quase comprando essa camisa rosa aqui, que cor é essa, Amy? Roxo, fúcsia. Tá? Ela está quase apertando o botão de comprar, a nossa colega já comprou. E ao mesmo segundo, alguém lá em Taiwan, e não sei onde. Então, como a escala é global, e são milhões de pessoas usando a ferramenta, eles conseguem ter o quê? Pedido mínimo para startar a produção. Sonho de consumo. E time, isso está chegando na indústria automobilística. Não sei se vocês já viram as construções chinesas que estão chegando, inclusive, no Brasil. Dá para tu comprar casa pronta chinesa. E são lindíssimas. Não é container, tá? Não é container. Chega a casa pré-moldada assim para tu montar onde você quiser. Com a mesma lógica. E pessoal, que lógica é essa? Automação. Quanto mais dados eu tenho, que me tornam mais previsível o comportamento das pessoas, tanto internamente no meu negócio, quanto externamente no mercado, mais capacidade eu tenho de ter o quê? Avanço de mercado. É o novo petróleo, como dizem. E aí, time, isso acaba fazendo com que o negócio cresça em N áreas. Primeiro ponto, você consegue fazer bem, muito bem, o que você já faz bem. Porque começa a otimizar o teu core business. E da mesma forma, ela já começa a te apontar onde você é falho. Onde precisa ser melhorado. E, cara, aí começa a gerar todo um sistema de desenvolvimento e produtividade que acaba fazendo aquele darwinismo que eu falei anteriormente. Cara, se é uma tecnologia acessível, barata e intuitiva como nós temos hoje, não usar ela para você melhorar o seu core e não usar ela para você aprimorar suas deficiências, cara, é quase que morte certa. E nós veremos isso de uma forma intensa, não nos próximos anos,
nos próximos meses, porque já tem acontecido agora. Esse é o assistente. Eu já vi exercícios no varejo bem legais, de o pessoal colocar a Alexa dentro da loja, em material de construção e loja de moda, assim, boutique. Ela vira uma grande parceira do vendedor e dos clientes. Ah, eu tenho uma dúvida de onde eu encontro o parafuso X. Cara, pergunta para a máquina. Ela vai lá, pergunta, corredor, terceiro corredor à direita. Tá vendo aquela placa? Segue por ali. Ah, mas eu não entendi direito. Ela naturalmente vai te respondendo sem ser aquelas respostas duras e secas da Alexa antiga. Moda, Mari, tá? Eu vi isso aqui em boutique, tá? Ele acessando lá o estoque em tempo real e ainda dando sugestão de combinação. Ah, eu quero um pretinho básico para sair para a festa X. Ah, tem a marca XYZ aqui na gôndola tal, e ele combina com aquele escarpão que está lá do outro lado. Cara, uma Alexa. Cara, se ele está gastando 50 pila por mês para deixar aquilo rodando, é muito. Olha a vantagem competitiva para uma ponta de varejo. Um dos exemplos de assistente. Agora imagina que além de ser assistente, ele poderia ser um agente. O que é o agente? O agente, ele, além de receber o gatilho, o comando como o assistente, ele roda um processo. Enquanto aqui a Alexa está simplesmente dando uma resposta, vai lá e te vira, corre lá no corredor. Se fosse um agente, sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar, ah, você gostaria disso? Eu vou chamar o Alex, que é o nosso vendedor, e no momento que ela chama o Alex no WhatsApp, ela já filtrou dentro do banco de dados ali de estoque, a lista de produtos que eu estava pedindo, mandou para o Zap do Alex, mandou o meu perfil também, talvez tenha me reconhecido por voz alguma coisa, e ele já vem com uma curadoria de produto na medida para mim. Ou seja, além de ter o gatilho, ela roda um processo no bastidor. Isso é o agente. A partir de um gatilho, desencadeia uma série de processos de inteligência que geram performance. E até chega o final aqui, o que a gente chama aqui de copiloto de IA, que é o que eu falei anteriormente. Tem coisas que talvez eu nem peça. Talvez eu nem peça. Lembra do aniversário? Cara, todo dia alguém faz aniversário. E já está com aquele processo rodando. Eu não preciso acordar de manhã e falar, ô meu copiloto, vai lá e manda um aniversário para a galera, um feliz aniversário. Não, todo dia ele vai mandar sem eu pedir. Cara, o processo está rodando no bastidor. Literalmente, igual o copiloto. O piloto não fica mandando o copiloto. Ele sabe o que ele tem que fazer. E sabe rodar uma série de cadências de processo entre o ponto A e o ponto B. Faz sentido, meu povo? Time, pensem nesses conceitos e olhem para os seus negócios, olhem para os seus clientes. Há um bom tempo atrás, não, coloca assim, ó, 36 meses, 40 meses, um pouquinho depois da pandemia, isso aqui era caríssimo. Nossa, tem que chamar uma empresa, uma software house, e fazer um monte de robôs, e fazer tudo na unha, no byte ali. Time do céu, hoje... Tá, eu vou falar já disso aqui daqui a pouco. Pessoal, além dessas 4 grandes categorias, nós temos também, tá, o papel dela pelo uso. Quando a gente viu ali as grandes categorias pelo que ela tem como tecnologia, aqui é o olhar de negócio. Para que eu vou usar? Basicamente, 4 grandes tipologias. A primeira ali é o que a gente chama de IA descritiva. Arroz com feijão. É usar desse algoritmo que vai ler dados e em cima desses dados ele vai me contar o que aconteceu. Tem um fenômeno, a empresa é um grande fenômeno. Tem dinheiro que entra, dinheiro que sai, dinheiro que perde, dinheiro que ganha, e governo que morde ali, fulano... Tem um monte de coisa acontecendo e é complexo. E muitas vezes a gente tem um monte de ser humano tentando entender esse fenômeno, essa complexidade que é um negócio. Usar ela de forma descritiva é pedir para ela olhar esses dados e a partir desses dados ela dá um diagnóstico para nós. O que é um diagnóstico? É um cenário. Ó, é isso, é essa realidade que está acontecendo aqui dentro. De novo, esse é um papel que muitas vezes, até para o empreendedor, para o líder fazer, cara, é difícil. Sempre tem um ponto cego, um canto que a gente não consegue olhar. Ou combinar as coisas. Fatores internos do negócio, fatores externos, tarifaço, não sei o quê. Tudo é sistemático. E o nosso, de novo, nossa cognição é limitada. Fora alguns grandes gênios ali, mas a gente tem limitações. Com esse olhar descritivo, não. Ela olha os dados que estão postos e traz para nós a fotografia do que ela está lendo nesse cenário. Além de ser descritiva, ela pode ser preditiva. Time, padrões se repetem.
Se eu estou olhando para o passado e estou entendendo ele, como será o presente e o futuro? Cara, toca aí aqui. Previsibilidade. Aqui tem um grande pulo do gato, que muita gente perde dinheiro pra caramba. Por justamente que, olhando esses padrões do passado, a gente às vezes começa a cair no mesmo buraco do futuro, por não entendê-los. Usa a IA para isso. Então, ela vai conseguir fazer previsões de demanda, previsões de subida de custeio, vai fazer alguns entendimentos de alguns sistemas que operam no nosso dia a dia de gestão, que talvez nem a gente tenha compreendido ainda. Vocês viram que ambos são papéis que muitas vezes o piloto está fazendo no dia a dia de negócio. Quando era para estar sendo feito por quem? Pelo copiloto. O piloto, ele tem que pegar as respostas descritivas e preditivas que o copiloto traz, e aí sim, ele construir a melhor estratégia do ponto A para o ponto B. Só que até nisso, a IA vai nos ajudar. Que ela pode ser o quê? Prescritiva. Ou seja, ela assume um pouquinho do papel de piloto. Olhando para o passado e as tendências para o futuro, cara, eu te recomendo fazer isso. Em cima de boas práticas, em cima do teu planejamento estratégico, em cima da orientação de mercado. Ou seja, ela vai trazer um olhar de especialista para cima desse negócio e atuar como se fosse uma liderança específica em cima desses dois olhares aqui. Se não bastasse isso, a gente tem essa outra linha aqui embaixo, que é onde tudo mudou no planeta Terra, que é o que eles chamam de IA generativa. O que é a IA generativa? Não basta simplesmente ele tratar dados. Pode ver que os três aqui é simplesmente um computadorzão tratando dados. É isso, ele está tratando dados e trazendo, não tem nada do além aqui. Mas quando chega essa camada aqui da IA generativa, ela começa a se comunicar conosco com uma linguagem humana, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem de software. Porque boa parte desses três pilares aqui, a máquina sempre fez. Só que entregava para nós com uma linguagem do quê? Uma linguagem de software, uma linguagem técnica. O RP precisava interpretar isso daqui e apresentar para nós por algum tipo de perspectiva humana, com gráficos, com letras e tudo mais. E isso tinha que ter muito desenvolvimento, muitos padrões, pouquíssima customização. O teu jeito de ver era diferente do dela, diferente do dele, né? Cara, azar, vou fazer um padrão aqui, vocês que aprendam a usar o meu software. Vocês que aprendam e se adaptem a usar como eu acho que tem que ser o menu, os botões. Esse era o mundo tradicional. Ou seja, a gente tentava traduzir essa inteligência absurda de um jeito padrão para otimizar o uso das ferramentas. Com a IA generativa, time do céu. Maurício gosta de receber as respostas para o WhatsApp. Cara, ele vai receber um áudio no WhatsApp. Mas o Márcio, cara, não, eu quero formalidade. Cara, ele vai mandar para o Márcio um e-mail com tudo isso detalhado. Mas a Mari é visual, ela é criativa, é do marketing, eu quero gráficos e tudo mais. Ele vai mandar para ela assim, um PPT cheio de gráficos e tudo mais, ilustrado, de todas essas informações aqui. A IA generativa, ela vai gerar para nós conteúdo de acordo com a nossa necessidade. Linguagem humana. Texto é conteúdo. Áudio é conteúdo. Imagem é conteúdo. Aqui está a grande disrupção, que é justamente o quê? A capacidade dela não depender de uma camada de software para estar interagindo conosco de uma forma padronizada. Entenderam? Me fiz entender aqui? Que aqui tem uma certa complexidade. E aqui é importante porque, de novo, a gente olha para os nossos negócios e começa a pensar em estratégia. Caraca, o quanto de descrição, predição, prescrição eu estou utilizando dentro do meu dia a dia de negócios. O quanto que eu estou levando isso aqui para o meu cliente. Só numa primeira onda. E a segunda é, cara, o quão humana, sensível, o quão adaptada às necessidades deles tem sido essa entrega de valor minha, a ponto de ele perceber muito valor nessa entrega. O mundo mudou, time. De novo, isso aqui não é ficção. Isso aqui hoje é rápido e barato de ser feito. Muitos desses negócios, pessoal, tá, hoje já estão tocando isso de alguma forma. E o grande segredo é esse primeiro passo de execução. Tem muita gente, eu vou pagar a automação X, vou começar o exercício Y, eu vi um vídeo no YouTube, não sei o quê, mas o importante é começar. Mas o grande desafio é que hoje, nesse dia que a gente está aqui de novo, dia 12,
de agosto, não tem ainda a bala de prata. Ainda, segura, ainda, tá? Fala, cara, esse é o jeito certo. Tá todo mundo experimentando. É uma estrada que vocês vão ver um monte de iniciativa. Tanto é que todo dia vocês ouvem falar de uma IA descolada nova. Vai vir os caras do Adapta e vai falar que eu tenho 200 IAs aqui dentro da minha assinatura. Não ganho nada dos caras, sabe? Mas isso que eles prometem. Porque tá lá, porque tem muita coisa nova surgindo todo dia. Tem muita coisa nova surgindo todo dia. Essa estrada está sendo pavimentada agora e muito rapidamente, porque a barreira de entrada caiu. Não desenvolvedores estão brincando de IA e entregando soluções muito legais para o mercado. Porque esse é um momento, time, que mais do que ficar tendo ideias, hipóteses, quando eu puder, quando sobrar tempo, na próxima planejamento estratégico, lá na virada para 26 eu vou fazer. Cara, é capaz de muita gente perder o bonde, perder o mercado e às vezes perder até talento dentro de casa por causa disso. O grande segredo aqui é a execução. Experimentem, experimentem, experimentem. E aí, ter parceiros que deem suporte para isso, para que vocês comecem a olhar o ERP e a IA como grandes copilotos dos seus negócios. Aqui a gente chega no coração dessa nossa discussão, até o coração dessa nossa noite aqui, que é justamente quando a gente começa a fazer com que esses gestores todos assumam o seu papel de pilotos, ampliem a sua capacidade de tomada de decisão assertiva e tirem das suas costas operações repetitivas, coisas que um robô já deveria estar fazendo há muito, muito tempo. Então eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos de como a gente pode automatizar algumas tarefas dentro de casa, exemplos de como a gente pode estar analisando esses dados e, principalmente, a recomendação de ações, de operações dentro do nosso dia a dia. Que eu acho que muitas vezes tem aquela solidão da gestão, a gente talvez não tenha dentro do nosso negócio um conselho para se reunir a cada 15 dias e ver as grandes tendências, os grandes movimentos e tudo mais. Não temos esse privilégio todo dia, todo mundo ali dentro. Até quem tem, muitas vezes, chega numa reunião de conselho, o pau pega, né? É muito mais o olhar financeiro fiscal do que muitas vezes um olhar de inspiração, futuro, tendências. Como a gente introduz isso dentro do nosso dia a dia? Então, eu vou começar aqui com o próprio financeiro, que é o coração do RP. Imagina esse grande copiloto, pessoal, que vai estar olhando de uma forma muito sensível para alguns modelos de gestão financeira, sem que você precisa que isso seja um evento. Ou seja, vai ter um dia que a gente senta para ver o DRE, vai ter um dia que a gente vai lá avaliar o fluxo de caixa. Não. Por simples assistência, eu tenho isso em tempo real e com simulações possíveis do que poderia ser. Cara, tá um pedido. Chama e faz. Os dados estão lá dentro, o RP já está processando isso aí tudo. Time, previsão de entrada e saída, aqueles encontros e desencontros de caixa. Talvez não vocês, mas muitos seus clientes já tiveram esses desafios também. Cara, o mês vai terminar no positivo, mas coincidiu de todas as saídas se acumularem no começo do mês e todas as entradas no final do mês. Ih, cara, não tem caixa. Por que ninguém me avisou isso 60 dias atrás? Cara, pode ser hoje. Vou te avisar isso 60 dias à frente. Você vai ter esse desencontro de caixa. Porque eu estou olhando os números em tempo real. Estou te alertando para esse tipo de situação. E inadimplência. Time, o ser humano ele é muito previsível. Muito previsível. Tudo há sinais. Alguém que vai dar um furo, dá sinais. É um atrasinho aqui, é uma situação X, é uma notícia que sai. A gente não consegue monitorar 100% da nossa carteira. Esses pequenos comportamentos que no marketing é muito mais atento. O marketing sabe quando o cliente está quase propenso a comprar, quando ele não está. Tem o funil de marketing se apresentando para ele. Mas na finança a gente tem a mesma coisa. Sinais. E isso amarra lá no comercial. Tanto sinais de que ele pode dar ruim, cara, ele está com algum desafio financeiro ali dentro, quanto sinais de que ele tem um potencial comercial melhor a ser explorado e a gente não se atentou nisso. Está simplesmente tocando o protocolo. Isso nos puxa para um olhar de compras ali dentro, estoque. Tá? Quando a gente fica muito atento a essas sazonalidades, esses comportamentos de mercado e amarrado com o nosso comportamento comercial, nosso comportamento de negócio e cruzar tudo isso para gerar recomendações comerciais, metas, estímulos, antecipações, comunicação, para que a gente otimize o contexto.
Só que muitas vezes para vender eu tenho que ter. Tem que ter estoque. Para ter estoque tem que ter caixa. Para ter caixa tem que ter negociação. Tem uma série de complexidades ali dentro que a máquina pode estar avançando com vocês. Pode ser um grande parceiro nessas tomadas de decisões e análise e te avisar. No mínimo te avisar. Cara, tem uma grande oportunidade daqui 2, 3 meses. Tarifaço. Vai encher o mercado brasileiro de produto nacional. Vai baixar o custo. Não sei. Cara, que oportunidade isso nos gera? Enquanto tem um monte de gente chorando, tem que ter um monte de gente vendendo lenço também. Crises são incríveis para os negócios crescerem. Pessoal, fato, é triste, é feio falar isso, mas a realidade, todo momento de crise, os mercados explodem na sequência. Explodem. Crise de 2008, crise imobiliária. Lembra aquela crise que deu lá no Berkshire, lá nos bancos lá no americanos? Crise imobiliária? Cara, os anos seguintes foram uma prosperidade absurda. Foi naquele período que nasce um boom de grandes produtos do Google saem, que é justamente o que, cara, são momentos que as regras do jogo mudam e aqueles inteligentes começaram a ver, cara, tem muita gente precisando de lenço, deixa comigo, tá aqui. Só que, cara, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Ficar falando isso agora, mas vai falar isso no olho do furacão, gente quebrando, dinheiro sumindo. Tem que ter uma sensibilidade e uma capacidade de processamento absurda, como a gente está vendo aqui. O Brasil não está fácil, sabemos disso. Temos alguns meses ou anos ali para entender esse mercado que é cada vez mais hostil para o empreendedor. Mas, de novo, se existe hostilidade, dificuldade, tem gente precisando de solução de problema. Vamos levantar a mão. Talvez a IA pode ser um grande parceiro disso. E, por fim, pessoal, como que a gente consegue fazer negociação? Negociação que é uma arte tão humana, um a um processo de sedução. Eu apresento uma oferta, eu apresento uma contraproposta, e a gente vai ali fazendo esse trade-off entre os pares. De que forma isso consegue ser mais sinérgico? Muitas vezes utilizando o quê? Esse copiloto, que vai me municiar de argumento, vai me municiar de pitches, de tratativas, especificamente para cada um. Eu não posso chegar para a nossa colega com argumentação, que eu vou chegar para o nosso outro colega, para a nossa outra colega, cada um deles tem um contexto diferente. E para mim, cognitivamente, fazer uma abordagem comercial para cada um deles vai me gastar muito tempo e energia. Cara, usa esse parceirão com vocês. Vendas e CRM. Cara, meu negócio, trazer um exemplo do meu negócio. Meu negócio, a gente lida com serviço de high ticket. Então, cara, a gente vai fazer uma venda ali de 60 mil, 80 mil, 100 mil. Tá? Às vezes a gente consegue vender produtos que a hora custa ali 5, 6 mil reais. Às vezes num dia, dentro de um cliente, a gente consegue faturar 100 mil, 200 mil, tranquilamente. Cara, imagina convencer um cara a pagar isso para um produto desse. É dificílimo. Isso, a gente precisa ter um vendedor bem preparado e precisa principalmente ter o quê? O vendedor silencioso, que é a proposta comercial é uma arte. Uma proposta comercial bem feita, muitas vezes, supera um vendedor que gaguejou na hora. Time, isso aqui para nós foi disruptivo. No momento que a gente colocou automações dentro de casa, que conseguem ouvir e transcrever as reuniões em tempo real, terminou a reunião, ela já gerou praticamente o texto, o argumento da proposta comercial, porque ela conhece os nossos produtos na vírgula, ela consegue emular o meu cérebro e o cérebro dos nossos consultores no nível absurdo, porque ela leu todo o nosso histórico de o que funcionou, o que não funcionou, propostas que venderam, propostas que não venderam, produtos que tiveram feedback positivo, produtos que tiveram feedback médio ou ruim. Ela analisa tudo isso em tempo real, terminou a reunião, pum! Ela entrega para nós a proposta num nível absurdo, que hoje a gente olha e fala, caraca, nem nos nossos tempos áureos de fazendo isso artesanalmente a gente faria com essa qualidade. É absurdo. Economiza horas e com uma qualidade fora de série. Por quê? O cara está olhando padrões. Às vezes até evitando que a gente tenha vícios nossos que impedem o negócio de crescer. Lembra que ela expõe as nossas fragilidades? Aqui também. Então, para nós foi disruptivo. A gente tem visto isso em uma série de negócios que lidam com vendas complexas. Essa parte da proposta comercial, que é a arte humana, grandes sistemas já estão se movimentando para isso. Essa perspectiva de um modelo de negócio plataforma e que vai impactar diretamente o próprio modelo de negócio de vocês que estão aqui nos ouvindo, que tem alguma relação com essa ponta comercial, com essa ponta de relacionamento com RPs. Vai começar, os grandes players já começaram, mas isso vai ganhar uma velocidade absurda no pequeno e médio. Anotem aí, time, e não é de novo coisa para 10 anos.
1 ano, 2, 3, isso aí vai começar a virar padrão de mercado. Padrão de mercado. E, de novo, darwinismo. Aqueles que não se adaptarem vão cair fora do game. Isso vai fazer com que a gente, dentro de casa, tenha uma perspectiva de mudança de cultura muito forte, ou seja, a cultura do que sempre foi software, foi teu ERP, vai sofrer rupturas, o comportamento das empresas e dos profissionais vai mudar com essa chegada da IA, é uma outra lógica, uma outra perspectiva, e que a gente nem sabe se ela vai ser definitiva. A gente não sabe nem qual que vai ser a próxima onda. A gente está falando agora, time, muito mais de presente e um futuro de curtíssimo prazo. Cara, o que vai ser 2027? 2030? Lembra que a gente está falando do Alvin Toffler, que ele disse que a partir da terceira década do próximo século, as coisas vão ficar quase praticamente impossíveis de serem previstas? Time, estamos em 2025. Terceira década é 2030. E ele já viu isso lá nos anos 80 e está fazendo muito sentido. Então talvez a gente tenha que adotar cada vez mais dentro das organizações o que a gente chama aqui de cultura de mudança. A mudança é a única constante. Mudar é o novo normal. Dificilmente a gente vai ter padrões ou paradigmas que vão ser preservados ou ficarem em pé por muito, muito tempo. E aí eu deixo uma última recomendação para vocês aqui dentro. Isso por vezes pode gerar uma certa ansiedade, né? Caraca, o que eu faço? Eu vou me aposentar, vou para a praia, tá? Deixa eu vender esse negócio aqui. Não, pelo contrário, time. Eu acho que agora fica mais divertido, inclusive. Porque anteriormente a gente tinha as amarras de que, cara, não dava para fazer. Eu não tenho um super especialista de software à minha disposição. Não tenho capital infinito aqui para estar trabalhando. Hoje não. Hoje a gente consegue ser mais experimental, ser mais empreendedor no dia a dia de negócio. Então traga uma lógica do pensamento enxuto para o dia a dia. Do Lean, de novo, que nasce lá na indústria. O que diz a filosofia Lean? Tudo aquilo que não gera valor é desperdício. Alta capacidade de priorização. Então ela diz o quê? Façam o que vocês podem. Não se iludam com aquilo que é inspirador, mas que está fora do alcance. Faça o que é possível. De novo, se as coisas são fáceis, baratas, acessíveis, muita coisa é possível. Segundo, faça onde você está. Não esperem, eu vou esperar fechar mais 10 clientes, eu vou esperar 2026, eu vou esperar FlexSmart bater lá na minha loja, lá no meu cliente. Não, pessoal, hoje, provavelmente você já tem uma situação que é bem propícia e bem oportuna para estar trazendo muito do que a gente discutiu hoje. Traga recursos, time. Usem o que vocês têm hoje à disposição.